E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha que prazer que eu tenho de estar aqui, mesmo que virtualmente, com Bruno Polidoro, diretor de fotografia de Homens de Barro. Filme que chegou no dia 6 de fevereiro aos cinemas de Porto Alegre, no dia 13 ao restante do Brasil, e nós estamos gravando assim que o filme embarca na sua segunda semana em cartaz. Bruno, obrigado por ter tirado esse tempinho para falar com a gente, meu velho. Oi, pessoal, tudo bom? Eu que agradeço a oportunidade aí de estar conversando aí com o Marcelo, que admiro tanto o trabalho. Ó, a admiração é recíproca. Aliás, nós somos conterrâneos de Caxias do Sul para o mundo, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul para o mundo. Não estamos em Caxias, né? Mas somos de Caxias os dois. Nos reencontrando. Exato. Bruno, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Homens de Barro. A gente está falando de um filme que foi rodado já há algum tempo, né? Como é muito comum no cinema brasileiro que os filmes demoram um pouquinho até eles serem filmados, né? Feita a pós-produção, até o lançamento e tudo mais. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que foi a concepção visual desse filme, né? Que tem momentos muito distintos, que tem uma primeira parte que é uma primeira parte mais poética, que tem uma segunda parte que é uma segunda parte mais dura, né? Que não tem tantas imagens assim evocativas de uma poesia da infância, até porque não estamos mais na infância, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a concepção visual do filme. O Homens de Barro, como você comentou, né, a gente rodou ali na abertura da pandemia, ainda usando máscara, a equipe sendo testada, então foi um momento também de reencontro. Eu acho que o filme ele imprime na estética também esse reencontro de numa época que quase a gente pensou quando poderemos voltar a filmar, né? Então, o Homens de Barro, a gente acabou rodando ele em 3 semanas. Foi um filme, poucas diárias, né, para um longa, mas era a estrutura que era possível. E a gente fez, eu acho que a estética dele é uma estética bem de imersão das locações, dos espaços e das personagens. A ideia era, o roteiro é argentino, né, tem parte dele, a base dele é argentina, então também se procurou um interior de Porto Alegre, que não é uma Porto Alegre que a gente filma tanto. Então aí já foi um Uhum. desafio que mesmo estando dormindo em casa, a gente viajava, né, um tempo de van para as locações que realmente nos dava a sensação de estar em outro lugar, quase um outro tempo. E a gente quis trazer então isso para a estética também, quase, né, esse lugar um pouco mais rural, que possibilitasse a beira da água, um pouco do bucolismo, também quase de uma reminiscência de uma infância que não se tem mais nas grandes cidades, né? Uhum. Que é, você comentou ali dos planos abertos, né? Então, a gente foi filmar em locações numa região do interior aqui de Porto Alegre que possibilitava ter esses planos mais contemplativos, que as crianças jogavam futebol numa estrada de chão, sem passar carro, né? Então, a gente foi tentando trazer esse mergulho e essa identidade do espaço interiorano. E como você comentou, o filme ele é quase lado A e lado B, né? A parte da Uhum. infância que é um momento um pouco mais contemplativo, e que tem a maior presença do barro, né? Então evocando também os tons terrosos. Então essa primeira parte ela é muito mais terrosa, com um verde desbotado, um verde mais oliva, com uma câmera com grandes planos abertos que tem a opressão do cimento que a gente vê, mas onde dentro desse plano vão se encontrar as crianças, onde, né, há a vida que pulsa dentro dessas regras do cimento da, né, industrial, quase ali do trabalho dos pais. Então, a gente quis trazer a sensação realmente de impregnar os corpos e a tela está impregnada desse cimento, dessa rigidez da construção. Teve um tempo em que o pássaro e o marciano eram amigos. Os dois passavam o dia todo na rua. Era como se a nossa cidade inteira fosse a casa deles. Bom te ver aqui, Tamai. Miranda, não tem nada de bom em te ver aqui. Vamos embora, vamos? Tinha sempre uma tensão no ar entre nossas famílias. Eu quero os dois longe dos Tamai, tá ouvindo? Mas isso é uma coisa que a gente já nota em outros trabalhos teus, assim, que tu é um cara que gosta de trabalhar muito com. Não precisa inundar o quadro de luz, né? Dá para trabalhar com essas áreas de sombra, com isso tudo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão especificamente. Realmente é algo que eu tenho buscado muito trabalhar, mais um minimalismo na luz, né? Eu acho que é uma questão até de respeito, né? Eu acho que a locação, o lugar que a gente está filmando, né? Que nem aqui no caso do Homens de Barro, aqui, mas no interior de Porto Alegre, tinha uma vida tão interessante que eu acho que às vezes na fotografia a gente acaba querendo pegar tantas referências de outras coisas, obrigar aquele espaço a representar aquilo, e eu acho que a gente acaba engessando um pouco a nossa estética. Então, no Homens de Barro, eu venho tentado buscar um primeiro momento de reconhecer a identidade fotográfica de luzes daquele lugar, para começar a fazer uma concepção da fotografia.
E para Homens de Barro era incrível a gente poder trabalhar com pouca luz, tanto pela estrutura, como ainda estava com Covid, a equipe era um pouco mais reduzida, a gente não tinha assim, tantos equipamentos, nem tanto orçamento também que desse tanto equipamento, mas, acima de tudo, a presença do escuro, que eu acredito no cinema, que a gente pode aplicar no Homens de Barro, que é o escuro dessa imagem, como tu falou, que ela pode ser bela ou não, né? Mas que uma fotografia que ela nos puxa para o sentimento dos personagens. Eu, quando leio um roteiro na fotografia, a primeira coisa que eu tento pensar é assim, como eu me sinto e como eu gostaria que meu corpo tivesse nessa situação, como é que eu gostaria que tivesse essa luz. E eu acho que no Homens de Barro, a gente tem esse primeiro momento que são as sombras dos pais, né? Então, aquelas montanhas de tijolo, né? São ambientes que são propícios ao sol vazar só numa fresta. Então, muitas vezes também a gente foi acentuando isso, traz mais tijolo, vamos fechando com tijolo, então usar a luz natural, mas às vezes de colocar mais luz, a gente cortar essa luz para trazer essas sombras, esse pai que está sempre observando nessa memória da família. E daí, no segundo momento, né, a presença do escuro, de que aqui, não um escuro que talvez mais tradicionalmente a gente pensa na fotografia, que é um escuro do terror, né, da maldade, mas um escuro que é libertário. A gente falou muito sobre isso, de também uma rua que não é tão iluminada permite que dois corpos que na comunidade não são aceitos possam se encontrar. Então, aqui o escuro para mim era muito mais um convite aos corpos serem o que eles querem ser, né? Não oprimir os corpos, do que quase também o excesso de luz poderia fazer com que visualmente esses corpos não pudessem ser o que são, né? Bruno, e tu sabe que crítico de cinema tem com fotografia a gente tem meio que uma tarinha, né? Que é de pensar, no cinema como um todo, a gente tem meio que uma pré-programação ali, a gente gosta de pensar em referências. E aí, em outras conversas que a gente já teve, o Bruno me deu o prazer de já participar de uma das minhas aulas, né? E os alunos saíram encantados por isso aqui que vocês estão vendo, pela capacidade que ele tem de ser didático, até porque o Bruno também é professor, né, e de falar com muita paixão disso. Eu acho que isso é uma coisa muito contagiante. Mas a gente tem essa coisa da referência, mas não só a referência cinematográfica, mas referência pictórica, de artes plásticas. Eu queria saber se para esse trabalho específico tu trabalhou com algumas referências, ou com alguma referência, ou alguma coisa que tu disse, daqui eu posso pegar esse traço de iluminação, esse traço de composição de quadro. Teve alguma coisa nesse sentido para Homens de Barro? Teve uma referência de uma diretora de fotografia que eu gosto muito, que é a Claire Maton, e que na época eu estava estudando muito ela, então acho que tem várias partes do filme que se encaixam e que ela foi uma grande inspiração para a gente. Porque a Claire Maton, e os 3 filmes que eu acho que são mais inspiração para Homens de Barro, é Um Estranho no Lago, é um filme demais de luz natural, diurna, né? Ainda Homens de Barro a gente consegue ter mais noturna, mas é um trabalho muito bonito e forte, né? Que ela consegue trabalhar muito bem os corpos. Gosto muito desse filme, usando luz natural. Ela, no caso do filme dela, não tinha tijolos, mas ela usa o mato, a floresta, né, para gerar sombras. Então, também pensei um pouco a construção dos corpos através desses obstáculos que ela usa ali de natureza. A gente usar aqui daí os tijolos, ou até o ofuscamento do farol da moto, né? E outro filme dela que para mim é um dos que eu mais gosto, para mim é uma das grandes fotografias do cinema contemporâneo, que é o Atlantique, da Mati Diop. Maravilhoso. Que eu acho que para nós foi a maior inspiração fotográfica, porque tem isso, né, de se impregnar da pele, da umidade, e isso foi muito legal também, que eu estava falando no início, né, de respeitar a luz das locações, que a gente filmou em lugares que tinha muito barro. Eu sentia que as coisas não iam muito bem. Sai daí, Miranda! Vem aqui pra fora resolver as merdas que tu fez! Vai pra tua casa, tu tá gambá! Não vira as costas pra mim, desgraçado! Vocês vão se matar na frente das crianças! As nossas famílias já não eram mais as mesmas. Fica a dica, inclusive dica pro Bruno. Bruno deve ter feito isso, mas para você que está nos vendo aqui no Papo de Cinema, dá uma olhadinha lá no Letterboxd para ver o público falando do filme. Tem vários reviews dizendo assim, nossa, que imagens lindas, nossa, que coisa linda. Então, assim, o pessoal realmente foi capturado por essas imagens e por toda essa complexidade que vocês acabaram de ver aqui na entrevista. Bruno, querido, eu tenho mais uma vez que te agradecer.
por nos atender prontamente sempre dessa maneira tão carinhosa, e torcer para que a gente se encontre aí em breve, né? Ou nas filas de festivais aí que a gente já se encontrou, ou em pré-estreias e tudo mais, porque tem uma pessoa que, repito, eu admiro pra caramba. Eu acho que, não é porque eu tô aqui na tua frente, mas eu acho que tu é um dos grandes diretores de fotografia em atividade no Brasil hoje. Fácil, fácil, e mais uma vez isso a gente vê impresso no Homens de Barro, então muito obrigado mais uma vez, meu velho. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aí, divulgando o filme, falando contigo, Marcelo, que sempre uma troca muito boa. E quem puder assistir o filme fizemos com muito carinho ali, em poucas diárias, mas com muito carinho ali, o Homens de Barro. Lembrando que Homens de Barro está nos cinemas. Se você quiser saber exatamente as salas em que o filme está sendo exibido, vai lá no Papo de Cinema, que a gente tem um guiazinho especial para você conferir as cidades e as respectivas salas onde ele está sendo exibido. Um grande abraço a todos e até a próxima.